Pessoal, que Deus abençoe vocês de forma maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Vamos em continuidade aqui a terceira aula do nosso estudo, né, sobre o livro Ministério do Espírito Santo. E vamos pedir a direção do Espírito Santo para que ele possa nos guiar em cada detalhe e formar vocês. Quem forma vocês não serei eu, mas é o próprio Espírito. O Espírito de Deus que está nos formando, porque só Ele é capaz de fazer isso na nossa vida. Então vamos pedir a Ele a direção? Feche os olhos aí, vamos falar com Deus. Espírito de Deus, nós nesse momento nos colocamos na Tua santa presença, pedimos a direção do Teu Santo Espírito para que possamos fazer aquilo que mais agrada ao Senhor. Queremos, meu Deus, ter comunhão, intimidade e também salvar almas, que é uma coisa que o Senhor deseja. Salva a nossa alma, Senhor, e salva a alma de muitas outras pessoas através de nós. Em nome de Jesus, respira bem fundo. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso propósito. Nós paramos na página 87 e eu vou pedir a vocês, por gentileza, que vocês possam ir lendo as partes que eu não li aqui com vocês, como tarefa de vocês mesmos, tá? Você que tem esse livro, você deve fazer isso. Nós vamos fazer um trabalho aqui para adiantar maximamente o que nós pudermos adiantar do livro. E aí eu estou lendo aqui antes e eu estou tirando algumas partes do livro para ir orientando vocês e lendo algumas partes aqui do Bispo Macedo, mas as partes que eu não ler junto com vocês, que eu não estiver lendo com vocês, vocês devem continuar a leitura para que vocês tenham o máximo proveito, tá bom? E algumas coisas do livro, estão no livro, eu vou lendo também aqui direto na palavra de Deus, vou colocando aqui, compartilhando na tela com vocês, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus quer nos transmitir. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e vai ser, nós estamos no capítulo 3, na página 87, tá? Eu vou ler referente à página 87 para frente. E aí eu vou ler a palavra referente a Lucas capítulo 10 e a partir do versículo 38. Está escrito assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximou-se dele e perguntou: Senhor, te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E aí o Senhor Jesus disse assim: o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Então, apenas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, vamos voltar aqui e pensar a respeito disso, né? Pensar a respeito do que nós acabamos de ler, porque, como o Bispo Macedo até comenta aqui nesse livro, sobre as Martas do dia de hoje. A maioria das pessoas, nos dias de hoje, são Marta, né? Ao invés de serem Maria, são Marta. E aqui, a partir da página 91, tem uma parte que eu deixei marcada. Você pode ler todas as partes que eu não li, como eu disse para vocês. Mas eu vou entrar aqui nas partes principais para transmitir para vocês a ideia a respeito de ser uma pessoa que dá prioridade às coisas certas ou não, mesmo que seja em relação à obra de Deus ou qualquer coisa que vocês tenham que fazer. Mas uma coisa que tem que ser prioridade para todos nós tem que ser mais do que o que nós fazemos, mas a comunhão que nós temos que ter. Então, está escrito assim, o Bispo Macedo, na página 91, fala assim, no finalzinho lá. Primeiro, as pessoas andam tremendamente ocupadas na busca pela realização dos seus sonhos. No entanto, nunca vimos tanta gente infeliz, sem paz
insatisfeita e distraída. Segundo, você pode estar trabalhando muito para Deus. Voltando aqui, você pode estar trabalhando muito é, para Deus e até produzindo muito serviço em benefício de outros. Mas se você não tem paz e não consegue se assentar aos pés do Senhor Jesus, todo o seu esforço está sendo em vão. Então, por mais que tenhamos muita coisa para fazer relacionada à obra de Deus, relacionado às coisas de Deus, né, que vão beneficiar a gente e outras pessoas, mas a nossa prioridade tem que ser sempre estar em comunhão com Ele. Esteja você atarefado na obra de Deus ou correndo atrás dos seus próprios desejos, nada justifica a perda de comunhão com o dono da obra. A falta de um relacionamento com Deus é o maior sinal de que sua prioridade está equivocada. Não espere muito tempo para reconhecer isso e mudar. Uma coisa que nós temos que fazer daqui para frente é priorizar, por mais que tenha que fazer coisas. Por exemplo, hoje estamos aqui tirando esse tempo para comunhão, para estar aos pés do Senhor Jesus, mas também tem tempo que nós estaremos, né, fazendo coisas para Deus. E grande parte estamos fazendo coisas para Ele. Mas Jesus não corrigiu Maria por estar aos pés dele, mas ele corrigiu Marta por estar correndo atrás de tantas coisas para servi-lo e deixar de estar aos pés dele para ouvir o mais importante, que era a palavra, que era a comunhão, que era coisas que não eram da terra, né, que eram do céu. O Bispo Macedo continua falando aqui sobre isso, falando assim, escolhendo a melhor parte. Só o Espírito de Deus pode nos dar sabedoria para fazermos escolhas certas. Só quem é dirigido por ele consegue ver nas muitas atividades diárias qual é a boa parte que não pode ser negligenciada. Essa coragem de escolher a boa parte pode ser vista também no exemplo de Moisés. Aos olhos do mundo inteiro, na época era para ele melhor continuar como príncipe do Egito, sendo popular, bem quisto, viver uma vida de luxo e facilidade do que viver entre o seu povo hebreu. Porém, aos olhos de Deus, era melhor que ele fosse um simples pastor de ovelha, desprezado e odiado por Faraó, do que ter a glória do império egípcio aos seus pés. E entre essas duas opções, Moisés fez, escolheu a boa parte. Então vamos ver na palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Está escrito assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho e filha do Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Isso é muito forte, muito forte. Vou até ler o próximo versículo que fala assim: por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Então, ele teve uma comunhão tão grande com Deus, mais do que somente ter momentos ali, ele tinha intimidade com Deus. Ele não só servia a Deus, ele não só fazia as coisas para Deus, mas ele tinha intimidade com Deus. E essa intimidade fez com que ele priorizasse as coisas de Deus, as coisas da terra. E aí o bispo continua falando assim: agora fica a reflexão. Como ter forças para escolher algo que, no primeiro momento, irá colocar que irá nos colocar em desvantagem? Como conseguir rejeitar o que todos almejam ter? Como ter coragem para perder tudo e ganhar a Cristo?
como disse o apóstolo Paulo, o segredo dessa decisão está na vida vivida pela fé, baseada na direção do Espírito Santo. Ele é o único que pode nos revelar essa fé sobrenatural que nos capacita a priorizar o reino de Deus. Então, nós podemos priorizar o reino de Deus a partir de hoje, a partir de agora, não só buscar coisas naturais, não só buscar coisas que, até mesmo em relação à própria obra de Deus, né? Porque nós podemos, como Marta estava fazendo para Jesus, ela estava fazendo literalmente para servir o Senhor Jesus. E mesmo assim, Jesus falou assim: não, era mais importante você estar, Marta, aos meus pés. Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Nós paramos aqui, nós paramos aqui hoje, na página 92. E aí depois fala sobre o Espírito Santo em tempos de sequidão. Então, na semana que vem nós vamos falar sobre isso e eu já quero convocar você para comunhão com Deus, para tirar tempo agora, daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, mas daqui a pouco você vai tirar tempo de comunhão com Deus, para comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu tempo de intimidade com Deus, de comunhão, e amanhã buscarmos de todo o coração tudo que nós mais queremos, que é a presença dele, a comunhão com ele, e à tarde vamos ter a missão de sair para ajudar as pessoas, que é a vontade dele, depois de receber o Espírito dele, ter comunhão com ele, é conseguir realmente ajudar outras pessoas. Então vamos ter o trabalho ao pé da cruz, vamos evangelizar as pessoas e vamos ajudá-las. Tá certo, pessoal? Então vamos orar, buscar essa comunhão, essa intimidade, que é a coisa mais importante que nós podemos querer. Tá bom? Vamos orar. Ó Espírito de Deus, é o que nós mais queremos. Nós queremos a tua presença, nós queremos o teu Espírito em nós queremos a comunhão com o Senhor, que só em ti podemos buscar e podemos de fato receber. Então, Senhor, nesse momento, vem nos abraçar. Eu quero pegar aqui, meu Deus, nas minhas mãos a tua santa palavra e me apegar mais ainda com o Senhor, me entregar à tua palavra. Eu coloco aqui a cabeça na tua santa palavra. Como Marta se colocou aos teus pés, eu me coloco aqui aos teus pés, e que cada um de nós venhamos aprender isso, a estar aos teus pés, a estar priorizando as coisas mais importantes, e a coisa mais importante dentre todas, Senhor, que é a comunhão, que é a intimidade. Então, Senhor, tudo aquilo que em nós desagradava ao Senhor, tudo que em nós prejudicava o teu processo em nossas vidas, o teu propósito de se concretizar em nossas vidas, Deus, que venhamos diminuir, que venhamos desaparecer, para que o Senhor apareça em nossas vidas. Então, muda completamente a história da nossa vida e nos faz ser totalmente do Senhor. Ó Espírito Santo, nós nos entregamos ao Senhor de todo o nosso coração e te pedimos, Senhor, vem nos moldar, vem nos transformar, vem nos tornar teus servos, teus discípulos de fato, e pessoas que buscam e lutem com todas as forças para colocar o Senhor como prioridade sempre. Ó Deus, assim como Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, de ser alguém respeitado e próspero no Egito, ter as riquezas temporais, meu Deus, nós queremos ter essa força para abrir mão de todas as riquezas temporais desse mundo, para olhar para Ti e ter a maior de todas as riquezas nessa terra, tendo o Teu Espírito, e no céu tendo a Tua salvação. Aleluia. Nós te louvamos, Espírito Santo, vem sobre nós, vem nos abraçar, vem nos envolver, vem mudar a história da nossa vida, que nós sejamos, a partir de agora, muito mais do Senhor, totalmente do Senhor, e que o Senhor também seja totalmente nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na nossa vida. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ó, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, para que nós possamos, e nós, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Você que crê, respira bem fundo. E receba o Espírito Santo, receba a presença do Altíssimo, receba o melhor de Deus. Sejam cheios da presença dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê, diga que assim seja. Graças a Deus. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês de forma maravilhosa. De fato,
venhamos buscar como prioridade estar aos pés do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários, tanto aqui quanto lá no grupo dos discípulos, aquilo que vocês entenderam. A parte que nós não lemos aqui juntos, eu peço que vocês leiam, façam aí um resumo, coloca no grupo lá, porque depois nós teremos também presencialmente uma prova para vocês, tá bom? Para que nós possamos avaliar também como está o andamento de vocês e o aprendizado sobre esse livro, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima. E amanhã, a presença de Deus levando almas para Deus e à tarde ganhando almas também evangelizando, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais. Tchau, tchau.